Olá, a gente está começando agora um novo programa Opinião e dessa vez a gente vai discutir a questão agrária brasileira. O nosso entrevistado de hoje é o Valdemir Soares Júnior, ele é advogado, é membro do setorial de campo da Conlutas e assessor jurídico da Central também. Como é que vai, Valdemir? Tudo bem? Tudo bem. Valdemir, os dados da CPT já indicavam um aumento do conflito agrário brasileiro. Agora, mal o governo Bolsonaro começou e já houve uma tentativa de chacina em Colmisa, no Mato Grosso, já há invasão de madeireiros em terras indígenas e também há uma série de reintegração de posses aí contra camponeses pelo país afora. Como é que você analisa isso? Bom, eu acho que os números da CPT, corretamente, eles apontavam para esse exponencial, né, de conflitos agrários. Aliás, eles já vêm indicando a partir de 2003, né, uma crescente nos conflitos agrários com violência física e até homicídio. O que o governo atual faz, né, dá uma potencialidade muito grande a partir do momento que ele coloca como segundo ato do seu governo, primeiro foi reduzir o salário mínimo, e o segundo ato do seu governo, mudar toda uma estrutura agrária brasileira e entregar na mão do agronegócio. Mas não é só a questão da entrega do agronegócio. O governo, além de colocar toda a estrutura agrária brasileira, que envolve demarcação, titulação e reforma agrária, inclusive a extinção da Secretaria de Agricultura Familiar, ele colocou tudo isso na mão de um representante do agronegócio, membro da União Democrática Ruralista e já investigado por crimes no campo, que é o Naban Garcia. Então, ao mesmo tempo que ele muda a estrutura agrária brasileira, ele também coloca uma pessoa completamente contra os movimentos sociais de luta na questão agrária para gerenciar toda essa estrutura. E isso não deixa de ser uma afronta aos movimentos, né? Então, assim, a questão de potencializar vai crescer muito isso aí no Brasil. Você acha que, ao colocar a demarcação de terras indígenas e a reforma agrária nas mãos de um representante da UDR, é uma declaração de guerra contra os movimentos sociais do campo? Sim, é uma declaração de guerra. Porque o que já existia de inércia nos governos anteriores, né, passa a ser agora um ponto fundamental. É como se ele tivesse colocado na secretaria o seu principal líder de enfrentamento. Tá? Historicamente, o Naban Garcia ele comprou esse enfrentamento público contra os movimentos sociais no Vale do Paranapanema, onde fica a região que ele habita e que ele tem as suas fazendas, né? Os movimentos que estiveram lá na década de 80 têm um grande enfrentamento com o Naban. Ele foi, inclusive, investigado por uma CPI no Congresso, não? Foi investigado, sim. Como é que foi essa história? A CPI investigava os conflitos agrários e a formação de milícia dos latifundiários contra os movimentos sociais de luta pela terra. E por falar em milícias, recentemente o Bolsonaro agora assinou um decreto flexibilizando o armamento. Como é que isso se relaciona à questão do campo hoje? Eu acho que é um salvo-conduto para a criação de milícias, realmente. É o que o Bolsonaro faz, já seguindo a sua lógica de governo, né, que já existia, pairava pelo ar uma sensação de impunidade muito grande. Né? No Brasil, assim, a impunidade, além de matar, ela desmata. Então, assim, o Bolsonaro ele segue essa linhagem, libera, né, flexibiliza essa questão das armas, que quem na verdade vai ter condições de comprar esse armamento são os grandes latifundiários, né? Isso não vai potencializar uma resistência do outro lado para a questão da autodefesa. O movimento camponês brasileiro, alguns setores têm tradição de organizar sua própria defesa. Você acha que esse é o caminho que deve ser seguido hoje? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque, na verdade, a luta por direitos ela sempre foi tensa. E jogar a defesa dos movimentos sociais para um Estado que é completamente dominado pelo agronegócio é como um faz de conta. Né? O Programa Nacional de Proteção aos Direitos Humanos, ele é um grande faz de conta. Né? Nós temos vários lutadores do campo que, se não tivesse organizado nos seus movimentos para que esses movimentos organizassem a defesa, eles já teriam assassinados há muito tempo. Não existe estrutura, não existe acompanhamento, né? E quando existe acompanhamento, todas as informações que são passadas para o lado contrário. Nesse caso agora o agronegócio. Então quando você abastece o Sistema Nacional de Defesa com informações que vão ser utilizadas pelo agronegócio, né, você na verdade cria uma sensação de insegurança muito grande.
Então os movimentos vão ter que se reorganizar, né, pela base, para pensar o que é a segurança nesse momento crítico que nós estamos vivendo. E por falar em movimentos do campo, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: o MST foi um grande protagonista da luta pela terra no Brasil, mas na última década deixou de assumir esse protagonismo. Liderou poucas ocupações, inclusive, né? Aliás, os próprios sem terras não são mais o grande sujeito social aí da luta pela terra. Os dados do CPT mostram que são os poceiros. Como é que você avalia isso? Por que aconteceu isso com o MST? O MST, ao longo da sua história, né, principalmente na década de 80, ele criou uma grande estrutura de enfrentamento no Brasil para a questão agrária. Mas aí acabou se perdendo ao longo do tempo, né, década de 90 e depois no governo de Frente Popular, que ao invés de fazer a luta por direitos, começou a fazer uma luta por governabilidade, né? E os movimentos sociais, eles precisam entender que enquanto o sistema capitalista for o determinante, os movimentos sociais vão ser sempre oposição. Tá? Por mais que eles participem de algumas discussões, eles têm que ser oposição aos governos, porque não é um governo colocado por eles. O MST se perdeu. Ele se perdeu, de uma certa maneira prejudicou a luta agrária, porque ele era o maior protagonista dessa luta, né? E isso deu armas para o governo, na verdade, vindo um processo de ataque contra os movimentos por conta desse espaço vago deixado pelo MST. Então, quando o Bolsonaro lança essa série de medidas, ou mesmo o Temer deixou de fazer várias medidas, ou o próprio PT, porque tinha ao lado do governo o maior movimento de massas, então deixou de fazer também as suas obrigações, ficou um espaço vago muito grande, né? Uma desorganização na luta pelo campo, por conta desse espaço, que dá agora motivos para o Bolsonaro avançar com uma certa facilidade nessa redução de direitos, porque o movimento começa a se reorganizar para fazer o enfrentamento. Então o prejuízo causado pelo MST é muito grande. É muito grande. Ele não cumpriu o papel histórico que ele tinha que cumprir. E nesse contexto de reorganização política sindical, que também engloba o campo brasileiro, né? O que a CSP Conlutas tem a oferecer? Como é que trabalha hoje o setorial de campo e o setorial de povos tradicionais da Conlutas? Bom, eu acho que um ponto importante que a Conlutas está construindo dentro da entidade e também levando para os seus movimentos é a unidade. Então nós estamos buscando a unidade com todos os agentes da luta por território no Brasil. O setorial do campo da Conlutas, ele trabalha com camponeses, ele trabalha com indígenas, ele trabalha com quilombolas e trabalha com extrativistas, né? Buscando essa unidade, criando pauta única para o enfrentamento, né? Isso é um avanço que os outros movimentos não constroem, né? Nós estamos buscando superar essa luta fragmentada do campo. Nós entendemos que essa luta fragmentada ela só fragiliza o movimento, porque começa a se criar pautas específicas para cada um, né? E cada um começa a negociar de forma isolada, e nesse momento de maior truculência, de acirramento do capitalismo, isso vai levar à violência, né? Então nós buscamos essa unidade para fortalecimento, tá? E agora nós estamos fazendo um chamado, inclusive, para um ato dos movimentos do campo, uma plenária dos movimentos do campo, a partir do Maranhão, a partir de decisão das comunidades, para entender o que vai ser essa nova conjuntura agrária a partir das determinações desse novo governo. Então, para nós, isso aí nós estamos entendendo como um grande avanço hoje na questão agrária, né? Colocar sob relação todos esses agentes do campo brasileiro. Já tem data essa plenária já? Ainda não, ainda não. Tá. Por falar em Maranhão, você esteve recentemente no Maranhão. O Maranhão hoje é um dos estados que registra um dos maiores índices de conflito agrário no país, né? Isso porque hoje ele é parte da nova fronteira de expansão agrícola, que é a chamada de Matopiba, né? Você teve um encontro de quilombola que estava discutindo esses conflitos, né, do Moquibon. Como é que foi esse encontro? Olha, o encontro foi excelente, mais de 150 quilombolas participaram. Foi na Baixada Maranhense, na cidade de Santa Helena. E esse encontro já foi parte dessa reestruturação do movimento para esse novo enfrentamento de 2019. Né? Discutimos a questão da estruturação dos órgãos,
né, da paralisação do programa de titulação de terras e como vai ser os passos daqui por diante para unificar os indígenas, os quilombolas, os extrativistas e os camponeses. Afinal, todos esses agentes foram para a mesma Secretaria de Assuntos Fundiários, né, chefiadas por Naban Garcia. Então, mais do que no passado, hoje é necessário ter uma pauta única, né, de enfrentamento. E esse encontro direcionou para isso, né? Construir um movimento, reorganizar pela base, pensar em autodefesa, né, e não retroagir em nenhum centímetro. Falando ainda no Maranhão, recentemente teve uma reintegração de posse lá com relação ao território dos povos Tremembé, né, os povos indígenas, né? Como é que você avalia isso? Até porque por trás disso aí estava também a Polícia Militar, o governo do Estado, que é chefiado pelo Flávio Dino, que é do PCdoB, né? Sim, a região da discussão dos Tremembés, né, um processo abandonado pela FUNAI completamente. A FUNAI não prestou nenhum tipo de assistência aos Tremembés no momento da reintegração de posse, nem fisicamente e nem com a sua estrutura, né, de governo. E é uma região tensa por conta de supostas fraudes cartoriais, né, para grilagem de terra. Né? O governo, por sua vez, Flávio Dino, quando deveria, na verdade, prestar toda uma assistência aos indígenas nesse processo de reintegração de posse, foi no sentido contrário, jogou todo o aparato policial do Estado para se cumprir a ordem judicial. Em nenhum momento houve uma negociação entre os indígenas que estavam sendo reintegrados e o governo para se diminuir os impactos sociais caso a reintegração tivesse mesmo sido concluída. Então, mesmo as entidades buscando esse tipo de contato, o governo se opôs a isso. Tá? Essa terra, supostamente, que está em discussão é de Alberto Franco, ele é a pessoa que move o processo contra os Tremembés, ele é de um partido PRB, de sustentação do governo Flávio Dino, inclusive com o vice-governador. Né? Então, assim, todos os processos até hoje movidos pelos Tremembés, inclusive sobre a fraude cartorial, né, estão suspensos dentro da estrutura de governo. Parte da esquerda já abandonou a luta pela reforma agrária. Você vê, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, em todos esses anos que ficou no governo, simplesmente congelou, né, a reforma agrária. O Lula tinha prometido fazer a reforma numa canetada e não fez. Inclusive, há estudos de que houve um processo de reconcentração fundiária no Brasil, né? Aumento da concentração fundiária. Segundo um estudo do geógrafo Ariovaldo Umbenino de Oliveira, da USP, essa concentração aumentou em 90 milhões de hectares. Na sua opinião, da CSP com Lutas, qual é a importância ainda da luta pelo território e pela reforma agrária no Brasil? Olha, a luta pela reforma agrária, ela resolve vários problemas hoje no Brasil. Né? É um dos programas sociais de governo, talvez um dos mais importantes. Porque ela resolve um problema de moradia, ela resolve um problema de subsistência, ela resolve problema de trabalho e ela resolve um problema de soberania alimentar. Né? Então, quando o governo vira as costas para um programa desse porte, onde você resolve 4 problemas sérios que existem, né, é se voltar realmente para o grande explorador de terra. A Conlutas joga um peso muito grande nessa questão da reforma agrária, justamente por isso. 4 problemas sociais são resolvidos de imediato. Né? Sendo um deles a soberania alimentar, que vai nos dar independência para a discussão a nível mundial. Né? Mas nós podemos discutir outros pontos, a proteção ambiental. No caso dos territórios indígenas. No caso dos territórios indígenas, no território quilombola, a manutenção da cultura tradicional. Né? Então, as fronteiras agrícolas que esses territórios acabam construindo, né, nos dão um equilíbrio ecológico para a sobrevivência, né? Reduz os impactos das mudanças climáticas, né? Protege as nossas reservas de água. Né? Então, assim, para nós da Conlutas é importantíssima essa discussão da reforma agrária, da titulação e da demarcação. Está no eixo central de atividade de um Estado. Obrigado, Waldemir, pela entrevista. Ficamos aqui com mais um programa Opinião. Você pode conferir outros programas também no nosso site e no nosso canal do YouTube. Até a próxima!